Quero saudar a todos os professores de pré-adolescentes com a paz do Senhor. Aleluia! Mais um trimestre. O último trimestre desse ano. Como passou rápido, professor. Passou, olha, rapidinho. Já estamos no último trimestre do ano de 2022 e com uma lição abençoada. Olha a lição: sábios conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. Que lição abençoada, Provérbios. Nós vamos nesse trimestre mergulhar no livro de Provérbios e sair mais sábios. Aleluia, mais orientados. Aleluia, com aquilo que os pensadores, os sábios deixaram registrados na palavra de Deus, porque a palavra ela é inspirada por Deus, e esses conselhos, esses ensinamentos que o escritor aos provérbios vai deixar pra gente, ali são grandes ensinamentos que nós devemos levar para as nossas vidas. E o teu pré-adolescente com certeza sairá de maneira diferente nesse ano de 2022. Vai terminar o ano de 2022 muito mais sábios, muito mais inteligentes, errando menos e sendo guiado pela palavra de Deus. A primeira lição que nós vamos estudar é o bom conselho dos pais. Mas antes, é importante que nessa primeira aula, você, professor, possa deixar registrado na mente do teu pré-adolescente que durante todo esse trimestre, você vai estar falando sobre provérbios. Você vai estar falando sobre provérbios. E provérbios, o que são provérbios, né? Provérbios são pensamentos, provérbios são instruções, provérbios são conselhos que nós vamos aqui, né, durante todo esse trimestre mergulhar. Mas a primeira lição de hoje é o bom conselho dos pais. Já começamos bem, né? Já começamos bem, que é falar sobre os conselhos dos nossos pais, né? A leitura bíblica vai estar, toda a lição de hoje vai estar baseada no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, no capítulo 4 e versículo 1 de Provérbios e no capítulo 6 e no versículo 20 de Provérbios. Eu queria ler, sempre eu leio das passagens da leitura bíblica. E a leitura bíblica que eu vou ler hoje é Provérbios capítulo 6, versículo 20, que diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que fazer essa leitura alternada, né? Cada aluno lê um texto, uma passagem, um versículo, mas não lê por ler. Quando terminar de ler, você vai explicar o que o escritor aos provérbios está falando em cada versículo, não é? E o escritor de provérbios é Salomão, né? Salomão é o escritor desse livro, não é? E ele vai trazer aqui, Salomão, um homem muito sábio, né? Alguns dizem que foi o homem mais sábio, não é, da face da terra, porque quando ele teve a oportunidade de pedir a Deus algo, ele pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão. E foi Salomão um homem tão sábio, que ele é considerado o homem mais sábio, não é, que já viveu nessa terra. Glória a Deus, aleluia. E para você trabalhar, a Bíblia diz, não é? Você pode fazer um balão, não é? Esse daqui eu fiz um balão de pensamento.
Mas você pode fazer um balão de diálogo, né? Porque a gente vai falar de conselhos, a gente vai falar de palavras, não é? E você vai fazer um balão de diálogo que é um balão reto, é um círculo reto com a setinha da fala. E o versículo vai dizer o seguinte: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Aleluia! Você vai trabalhar com seu pré-adolescente, não é? Esse a Bíblia diz. É importante, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, professores. É muito importante que durante todo esse trimestre seus adolescentes saiam da sala de aula com a Bíblia diz na mente, porque são ensinamentos que eles não podem esquecer de maneira alguma. Então, fixa, trabalha a Bíblia diz, divide as palavras, distribui na sala, faz um jogral, faz com que eles repitam, mas que a Bíblia diz eles possam guardar no coração. Meu filho, escuta o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. E o primeiro tópico da lição de hoje é um tópico muito polêmico. Porque o ditado popular diz, né, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas isso é balela do inimigo, porque quem deseja bem ao outro sempre vai aconselhar para o bem. Só quem deseja bem ao outro. E os nossos pais desejam muito bem a gente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu trouxe aqui, e eu vou deixar no Drive também, umas cédulas. Olha as cédulas, você vai imprimir as cédulas de valores diferentes. Olha aqui, eu tenho cédula de R$10, eu tenho cédula de 5, cédula de 20, tenho até cédula de 100, de 50. Você vai imprimir as cédulas e atrás das cédulas vocês vão colocar conselhos que normalmente as mães dão, não é? Eles vão ficar, olha, bem contentes, porque quem não tem uma mãe que disse, não ande com fulano, porque fulano não é uma boa companhia? Toda mãe diz isso. Toda mãe diz isso. Você vai dar uma cédula para ele e atrás você vai escrever vários conselhos de mães, vários conselhos de pais, não é? Outro conselho que você pode dar com a cédula de R$50 vai dizer: não coma muito doce, porque senão seus dentes vão ficar cheios de cárie. Isso é um conselho que você já ouviu várias vezes. E você vai colocar em todas as cédulas vários conselhos que mães, pais, professores podem dar. Uma de professor: amanhã preciso que vocês tragam a tarefa respondida. É um conselho, é uma ordem, né, que os professores dão, não é? E vários outros conselhos que você pode colocar aqui. Porque conselhos não precisamente precisa ser aquele texto, mas às vezes o pai ou a mãe orienta, né, direciona o filho da melhor maneira através de um pedido, de uma ordem. O professor, ele está direcionando. Isso é bom. Conselhos, às vezes, são direcionamentos, são pensamentos que vão levar a pessoa que está recebendo a viver bem e a viver melhor. E olha, tem um que sabe dar um conselho maravilhoso. E o nome dele é o nosso Deus. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Não é? A palavra de Deus vai dizer que é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E a Bíblia vai aconselhar a gente, olha, ao contrário, a satisfação está na lei do Senhor e que tem que ser meditada de dia e de noite. O melhor conselho que alguém pode ter aqui é o nosso Deus que nos dá. É a palavra de Deus.
Segundo tópico, você pode abordar da seguinte maneira. O segundo tópico vai dizer assim, olha, meus pais sabem o que é melhor para mim. E você pode trazer uma dinâmica bem simples, bem legal, que é encher 3 copos de água e um copo você vai colocar sal, outro copo você vai colocar açúcar e no outro o copo vai ser, olha, aguinha bem gostosinha, água normal, água natural. E você vai pedir para a pessoa escolher, tomar uma decisão, não é? E aquele adolescente, pré-adolescente impulsivo, vai pegar qualquer um e vai dar aquele... Você não vai dizer o que tem dentro. E ele vai dar aquele golão. Quando ele der aquele golão, ele vai sentir que tem algo diferente. Ou ele pode pegar água gostosa. Mas você vai levar para ele a importância de alguém direcionando ele. Imagine se ele perguntasse, ô professora, ô professor, o que é que tem nessas águas? Não é? Essa água aqui, qual é a água boa? Você está me oferecendo água por quê? Né? E o professor fosse aconselhar ele, fosse direcionar ele, seria muito mais fácil. Ele não teria caído na pegadinha da água salgada e da água doce. Os pais fazem exatamente isso conosco. Os pais, ele vai nos orientando, ele vai dizendo o que é que a gente pode encontrar nesse copo, o que é que a gente pode encontrar nesse caminho e o que é que a gente pode encontrar nesse caminho, né? O pai vai direcionando, porque o pai e a mãe sabem o que é melhor pra gente. O pai e a mãe nunca vai mandar um filho tomar uma água de sal quando ele está com sede. Ela vai dar água boa. Então vale a pena obedecer o pai e a mãe, seguir o que a mãe diz, seguir o que o pai diz, porque eles vão tomar a água boa. Fazendo isso, eles vão refletir, vão sair, refletindo da sala da EBD, né? Que o pai e a mãe faz com que eles tomem as melhores decisões, que eles tomem as melhores águas, que eles não caiam nas pegadinhas que a vida dá, nos atrapalhos que a vida dá. A vida quer ensinar da pior maneira possível, mas o pai e a mãe quer livrar eles dessas pegadinhas, da água salgada e da água cheia de açúcar. E quer dar para ele, olha, uma água bem gostosa. Glória a Deus. Aleluia. E vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico diz, honrar os pais é uma questão de obediência a Deus. Honrar os pais é uma questão de obediência a Deus. Eu trouxe aqui uma silhueta e você vai dizer, não é, que essa silhueta aqui é o adolescente. É o adolescente. Olha a silhueta aqui, é o adolescente. É ele, é um adolescente. E a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15, que se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, Paulo dizendo, se alguém desobedecer o que eu estou escrevendo aqui nessa carta, marquem essa pessoa, não se associa a ela. Uma pessoa que desobedece é uma pessoa que é marcada. Você vai pegar um piloto e você vai marcar. Porque a desobediência marca o ser humano. Marca de maneira negativa. Uma pessoa que desobedece é marcada de maneira negativa, ao ponto de ser corrompido, dele ser corrompido. Da gente não poder mais enxergar aquela pessoa da maneira correta, porque aquela pessoa é desobediente. E nenhuma pessoa que é desobediente é uma pessoa que anda no pecado, pelo pecado. A gente vai ver que o pecado que afastou, não é, o homem de Deus foi a desobediência. Porque Deus disse que para Adão e Eva que não comesse daquele fruto ali, não é, que estava naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles desobedeceram. O pecado da desobediência faz isso, olha, suja o homem, transfigura o homem, mancha o homem.
Paulo vai dizer que marquem essa pessoa, não é? Saiba que aquela pessoa é desobediente, não ande com ela. Mas a Bíblia diz, Paulo vai dizer que não é para considerar o desobediente como inimigo, mas chamar a atenção do desobediente. A gente vai ver que em Efésios, Paulo vai falar também sobre a desobediência. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer: vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos do pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Mas a Bíblia vai dizer que, aleluia, Deus é rico em misericórdia e com grande amor, nos amou, deu Jesus para morrer na cruz por nós, para, olha, fazer assim com os nossos pecados, olha. Você vai passar o dedo no desenho e vai limpar o desenho, porque é assim que Deus faz. Ele limpa as nossas transgressões. Aleluia! E como é que você faz isso, professor? Deixa eu dizer. Eu vou deixar a silhueta desse desenho aqui no Drive, desse bonequinho. Você vai passar uma folha, um adesivo contato, ou até mesmo fita durex, em todo o desenho, e vai colar num papel guache, né? E quando você falar do pecado, da transgressão, que a desobediência gera o pecado, você vai riscar ele todo. E quando você falar de Deus, que Deus ele deu o seu Filho Jesus pelas nossas transgressões, você vai passar o dedo. Quando você passar o dedo, vai limpar, porque a tinta do pincel está no contato e não no desenho, na folha. Amém? Sendo assim, professores, nós terminamos, não é, de dar dicas, não é, sobre a primeira aula desse trimestre lindo que vai falar sobre os provérbios. Eu espero vocês no próximo domingo. Fiquem na paz e, não é, sejam abençoados. Curta, compartilhe, comente o nosso vídeo. Siga o nosso canal, @ieadalpoficial, e sejam abençoados. Fiquem na paz, professores. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.